Gente, mais uma vez, eu sinto um prazer toda vez que eu sento aqui nesse meu cantinho, seja no outro, seja nos lugares tão diferenciados que eu tenho ido, que é aquele flow que dá no coração, sabe o que é flow? Flow é uma sensação plena de leveza, de satisfação naquilo que a gente faz, de amor por aquilo que a gente faz. Eu deixo uma pergunta aqui já no começo do programa. O que você tem feito ultimamente que lhe cause flow, que lhe cause uma sensação de leveza? Pensa nisso, anota. Porque anotar faz você refletir sobre aquilo que você está anotando. E hoje nós vamos ter que refletir muito sobre o assunto que vem ao Sintonia. Eu trago uma pessoa muito especial. Só que antes eu vou dar um recado. Esse programa está antecedendo o lançamento de 10 anos do Sintonia. Vou lançar um livro chamado Em Sintonia com a Alma, a Calma, as Dores, os Amores, a Solidão, a Solitude, a Vulnerabilidade, o Pertencimento e muitas outras coisas. E eu tenho muitos convidados dando o seu parecer com um QR Code para vocês irem direto na entrevista do assunto que te interessou. Não é muito moderno? Não é muito chique? Eu vou contar com vocês no dia 13 de março. Mas se você estiver assistindo este programa depois do dia 13 de março, é só você entrar nas livrarias online, procurar lá Beth Ripoli em Sintonia e você vai ter acesso a um livro de muito autoconhecimento, autodesenvolvimento, com informações que você nunca ouviu falar. Mas agora, parando de falar, eu vou chamar aqui uma doutora que é muito mais do que uma doutora. Ela é um ser humano muito especial e confesso que é uma das minhas melhores amigas. Vocês podem estar falando assim, poxa, a Beth está chamando a amiga dela para o programa. Lógico, primeiro que inimigo não tenho nem chamaria, mas amiga a gente chama, não é, doutora? Valeu, vem aqui. A gente já se abraçou, mas a gente faz essa ceninha aqui, tá? Essa mulher linda entrou na minha vida num curso que nós fomos fazer nos Estados Unidos. Ela é a minha roommate. Não nos largamos mais. Ela cuida de mim e eu trago ela para o programa porque ela tem muita coisa a partilhar. Fala um oi para o nosso internauta. Olá, tudo bem com vocês? É um prazer aqui mais uma vez com a Beth. Verdade. É uma honra estar aqui partilhando com ela essa oportunidade de fazer uma troca com todos vocês, porque a gente ganha muito, né, Beth? Não é? Quanto mais damos, mais dividindo temos. com as pessoas aquilo que nós já recebemos para poder transmitir e passar para frente, render mais conhecimento para todo mundo. Então é uma alegria muito grande estar diante dessa deusa, que é a Beth, uma pessoa que está sempre pronta para nos ajudar. Mas, Lelê, seguinte, quando você veio da outra vez, você falou de óleos essenciais, não foi? E eu não consigo me lembrar, porque lá atrás você falou também, acho que, de estima, da mulher, tudo. Hoje, o assunto, que inclusive saiu uma matéria, né, no jornal, é sobre o intestino, o nosso segundo cérebro. Yes! Pode imaginar que a gente tem esse cérebro aqui, que às vezes dá umas pane, mas a pane que pode dar aqui pode ser destruidora, não pode? Vamos saber o que é isso, então. Antes, a doutora Marlene é ginecologista e obstetra. E ela tem cursos de pós-graduação em prevenção e tratamento de doenças crônicas, no Paraná, Uningá, né? Bases de medicina integrativa do Einstein e biatria, não tenho a menor ideia do que é, mas ela fala já já. E nutrologia. Fora que ela não deixou colocar que ela trabalha com terapia neural, óleos essenciais, acupuntura. A consulta dela, gente, precisa de uns 5 dias para poder absorver, né? Conta pra gente aqui, que história é essa que o intestino, Marlene, é o nosso segundo cérebro? Conta para os nossos internautas. Então, o intestino sempre foi um órgão deixado de lado pela medicina, porque ele era considerado um tubo de passagem dos dejetos da alimentação para a eliminação, como se fosse uma via de eliminação daqueles produtos que nós não usávamos no organismo. Com o estudo do Projeto Genoma, nós tivemos muitas novidades. A primeira é conhecer que o nosso corpo é um condomínio, é um microbioma. Então, nós temos
uma parte das células do nosso corpo compostas por células humanas. São 10% das nossas células. Tá. 90% do total das células do ser humano são células de micro-organismos que compõem esse grande microbioma. Então, existe o microbioma da pele, o microbioma do intestino, o microbioma dos vasos, de todo o organismo. Uhum. E é justamente a relação dessas bactérias que é a estabilidade da nossa saúde. E como elas se dão, seria isso? Como elas se relacionam. Uhum. Então, é por isso que eu falei no condomínio. Se nós temos dentro de um condomínio pessoas que têm bons relacionamentos e respeitam as regras, todo mundo do condomínio tem Harmonia. bem-estar. Se vem uma visita que não sabe as regras, vai colocar o som alto, vai fazer um consumo exagerado de bebidas na piscina, vai levar outro tipo de alimento para a piscina, vai sujar a piscina, criança que entra na piscina com sujeira, então vai contaminar aquele condomínio e vai alterar o bem-estar. Então, o nosso corpo também tem essa população. E a grande maioria dessas bactérias está dentro do trato gastrointestinal. Que é aquele que estava sendo ignorado até agora. Né? Que até então era observado apenas como uma via de saída. Então, hoje nós sabemos que este intestino habita este microbioma importantíssimo e que existe uma proporção entre a turma do bem, que são as bactérias probióticas, e a turma do mal, que são as bactérias disbióticas. Então, é essa relação que vai trazer saúde ou doença. E essa doença, ela pode ser uma doença de pele, ela pode ser uma doença mental, ela pode ser uma doença ginecológica, uma infecção urinária, por exemplo, muito frequente na mulher, ela está vindo dessa alteração da flora intestinal. Entendi. Ave Maria, então como é que faz para que haja uma elevação das bactérias boas e, não sei se elimina total, uma diminuição das não tão boas? Tem uma maneira de se contornar isso? Essa é a nossa Ou é grande segredo busca. médico? Não é segredo médico. Essa é a busca do ser humano hoje. Por quê? A proporção seria 15% da turma do mal e 85% das bactérias probióticas. Então, é isso que nós buscamos. Para que isso aconteça, nós precisamos ter um gerenciamento do estresse, porque em estado de estresse constante, no mecanismo de luta e fuga, nós vamos viver num estado inflamatório. E neste momento... O estresse inflama a gente? O estresse inflama. Porque no momento da resposta ao estresse, nós temos a produção de um hormônio que se chama cortisol. E o cortisol, ele é inflamatório, ele é catabólico, então ele quebra as proteínas, ele destrói. Porque na hora do estresse, o cérebro interpreta como um perigo, uma ameaça à vida. Então ele dispara um reflexo de luta e fuga. É como se nós estivéssemos fugindo de um leão. Então eu preciso correr, correr, correr até eu me sentir segura. Então, neste momento, o processo de digestão dos alimentos, de absorção de vitaminas e de circulação desses nutrientes dentro do sangue e a produção dos hormônios está bloqueado para que o coração, o pulmão e o sistema osteomuscular recebam todos os nutrientes necessários para essa fuga, para manter a vida. Só que, como antigamente essa resposta ao estresse era algo pontual, eu sempre dou o exemplo da vida nas cavernas, quando nós tínhamos uma ameaça pontual. Acontecia esse ato reflexo e quando a situação se resolvia, nós retornávamos para o estado de tranquilidade, anterior, aonde todos os órgãos do corpo recebem a mesma proporção de oxigênio,
de água, de nutrientes. Ou seja, volta tudo no basal. E hoje não mais? Não. Com a vida moderna, Uhum. com a quantidade de desafios que nós enfrentamos, com a evolução do nosso neocórtex, que é o cérebro novo, que faz conexões, que faz download de tudo, que faz Essas influências tecnológicas devem influir muito, né? Com certeza, faz atualização de programas. Então, o nosso cérebro está recebendo estímulos o tempo todo. E o objetivo é o mecanismo de adaptação à vida. Se a vida do ser humano ela está numa escalada constante de evolução, o nosso cérebro procura acompanhar essa evolução tecnológica. Uhum. Então, ele está crescendo o tempo todo. Ele vai criando conexões. É como se os neurônios dessem as mãos uns para os outros para fazer novas vias, Uhum. para conhecer novas metodologias, Uhum. para que a vida fique melhor. E isso é constante, então nós não descansamos. Verdade. Nem quando estamos dormindo. Nem quando estamos descansando. E isso é interpretado pelo cérebro, pelo nosso CEO, como uma ameaça. Por quê? Porque não tem a fase de repouso. E às vezes até dá aquela dor de estômago que a pessoa não sabe porque ela tem aquela dor, ou dá gastrite, não é, vai acontecendo esse tipo de coisa? Exatamente. Quem é que não teve, nunca teve ou nunca ouviu alguém se queixar que teve uma gastrite nervosa, uma gastrite por estresse, uma dermatite quando passou um estresse, um estado de cansaço quando passou por uma perda familiar. E um fato muito recente que nós tivemos, né, com a questão que nós tivemos aí, que passou pelo mundo todo. Quantas pessoas ainda estão buscando ferramentas para se recuperar de tantas ameaças que nós vivenciamos? E ainda ronda por aí. E agora vem a dengue. Bom, de que maneira a alimentação impacta a nossa saúde e realmente vai lá e auxilia esse segundo cérebro a trabalhar melhor, né? A grande questão, Beth, é esse intestino, ele é sim um tubo, ele é tubular, mas ele tem células de revestimento, como se fosse uma membrana que tem a habilidade de filtrar o alimento que nós ingerimos, mastigamos, o estômago fez a quebra desses alimentos, sejam eles proteínas, sejam eles gorduras, amidos ou açúcares, e vai entregar para o próximo departamento, que é o intestino delgado e depois o intestino grosso, para que eles façam a seleção. Aí é o departamento da empresa que faz a seleção. O que presta, que não o que é necessário e do que não é necessário. E qual a quantidade necessária para cada pessoa. É tão encantador que esta membrana, que é uma célula, ela tem essa capacidade de filtrar. E no meio destas células de absorção, que são chamadas de enterócitos, existem terminações nervosas, que são neurônios, são gânglios nervosos. O gânglio é uma aglomeração de células nervosas. E também estão tudo aqui também? Tudo no meio da alça intestinal, desse tubo. Então, essa aglomeração é como se fosse uma central da polícia, por exemplo. Então, esse neurônio ele fica ali para vigilância. Ele está vigiando se tem um vírus, se tem uma bactéria, se essa comida está contaminada, porque ali vai acontecer um mecanismo regulatório que é chamado imunotolerância. Quer dizer, existe uma barreira para selecionar, como se fosse a cancela do pedágio, quem é que pode entrar para o nosso sangue, quem é bem-vindo, quem é necessário e qual a quantidade, e quem não pode entrar.
Então, isso eu estou falando de um intestino que está saudável. E é tão lindo, tão encantador, que por cima desta membrana, que é uma célula, existe uma camada de muco, que é uma gelatinazinha. E é esse muco presente ali que forma um potencial iônico, como se fosse um ímã, que vai atrair a quantidade certa de nutrientes para entrar dentro do sangue. Então, aqui eu estou descrevendo o intestino normal. É o epitélio, é a camada de revestimento. Então, ele contém a célula de absorção, que é o enterócito. Elas ficam coladinhas, justapostas, umas ao lado das outras. E esse intestino, ele não é reto totalmente, ele não é linear, como é o túnel para ir para Santos. Ele tem o que a gente chama circunvoluções, que é como se fosse dedos de luva, para aumentar a superfície de absorção. Então, o alimento chega, entra ali e vai fazer contato com essa célula. E se for bom o alimento, tá tudo bem, né? Se for bom, se a pessoa está precisando do alimento, o nosso cérebro, tão inteligente, tão poderoso, vai fazer essa pessoa pensar no alimento. Ir comprar este alimento, ir buscar este alimento. Você comentou sobre o estado de flow. Então, quem está em estado de flow, está no estado de adaptação, está feliz Alegria. com a vida, tem pertencimento, precisa ler o livro em sintonia para poder descobrir ferramentas para chegar nesse estado. O cérebro vai pensar, hoje a Marlene precisa de ferro. Então, ele vai me fazer ingerir verduras de folhas escuras, comer maçã, sentir vontade de comer maçã que tem ferro, comer carne que tem ferro. Então, naturalmente, eu vou ter vontade de. Aí nós já vemos, que eu já vou para a próxima etapa, que seria um dos problemas da vida moderna. Por quê? Com esta vida agitada que nós temos, nem sempre eu vou me permitir sentir vontade. Não tem espaço mental. Não tem espaço. É verdade. Então, quem de vocês que está nos assistindo que prepara o seu próprio alimento? Quem de vocês... Desembala, né? Vamos combinar? Desembala e descongela. Quem de vocês que tem a oportunidade de pensar, poxa, o que eu tenho vontade de comer hoje ou esta semana? Que seja uma compra diária, que é muito difícil nós fazermos hoje em dia. Não se faz. Né? Ou uma compra semanal, né? Só da pessoa se propor a fazer uma compra semanal, ela já vai ter alimentos mais frescos. Porque quem faz a compra mensal, inevitavelmente vai comprar produtos alimentícios que são não perecíveis e que são produtos que não têm vida. Que não têm vida. Que não são probióticos, né? E aí, sendo ingerido constantemente esse tipo de alimentação, que é o desembalar e comer salgadinho, tudo isso, isso compromete essa decisão do cérebro que vai lá para o segundo intestino, né? Sim, porque vai criar um mecanismo de inflamação, vai alterar essa flora, e aí esta flora alterada, que são bactérias do mal, é que vão comandar a vontade dessa pessoa. Ela fica mais forte do que a... Sim, a turma do mal fica mais forte. São bactérias que gostam de alimentos mal digeridos, da fermentação causada por essa má digestão e, eu sei que é forte falar isso, mas é a verdade, um apodrecimento do alimento, porque o alimento verdadeiro, o alimento puro, ele deteriora. Se você deixar um prato de alimento dentro de um forninho e ficar um final de semana fora de casa, quando você retorna, a sua casa vai mostrar que tem um alimento estragado ali. Então vai ter o odor do alimento, vai ter algumas coisinhas andando em cima desses alimentos. Isso acontece lá dentro também? Isso acontece dentro do nosso corpo, dentro do nosso intestino,
quando nós não temos esse processo de digestão adequado. Então, eu estava explicando que começa com essa decisão de sentir qual é a necessidade do meu corpo atualmente. Nós já perdemos isso porque é tudo mecanizado. Muitas pessoas fazem aquela compra... Chamou rap, né? É rápido, não tinha nem ou falar. chamam o alimento pronto, né? Porque não tem a oportunidade de preparar, excesso de trabalho, falta de tempo, pessoas que não foram treinadas para isso. Nós sabemos da ocupação que a mulher, né, passou nas últimas décadas, né? Não só que ela deva preparar, os homens também são... Muitos homens hoje preparam, exímios, né? Cozinheiros, eles são chefes de cozinha, fazem comidas deliciosas, mas eles também estão muito ocupados, né? Mas a questão é, nós evoluímos de uma sociedade onde todo mundo fazia as refeições em casa. Até o pão se fazia em casa e podia-se comer pão, né? Exatamente. Hoje não se pode comer pão. Para uma sociedade da industrialização, do trabalho e da alimentação pronta. E agora nós chegamos a essa conclusão que nós precisamos desenvolver um meio termo para poder desenvolver atitudes que trazem saúde, né? Eu queria te fazer uma pergunta. É tão comprometedor essa história das bactérias ruins, e você citou alergia, uma série de coisas, mas tem duas doenças da modernidade agora detectadas, porque elas devem existir há muito tempo, que são o Parkinson e o Alzheimer. Tem a ver também com esse tipo de alimentação, como é processado no intestino, a tendência que as pessoas possam ter de ter Parkinson ou Alzheimer? Sim, inclusive... Estou sendo dramática, não? Não, esses neurônios que compõem o intestino, né? Eles têm uma relação direta, é uma via direta, bidirecional, que comunica tudo o que acontece aqui na região abdominal com a região cerebral. Tá? Nós temos um pesquisador, que é o Alessio Fasano, que é responsável pelo Departamento de Gastroenterologia Infantil em Harvard, e que tem uma frase que nós gostamos muito de repetir. Ele fala que o que acontece em Vegas fica em Vegas, mas o que acontece no intestino não fica só no intestino, né? Então, nós temos um sistema nervoso muito complexo que vem aqui, que mora, que foi destinado para essa região abdominal, e o grande gerente dele chama-se nervo vago, e é o único nervo craniano que sobe, que traz informação para o cérebro. Por que ele chama craniano? Porque os outros nervos descem, entendeu? Então ele vem para o cérebro, o vago vem comunicar para cá. Nossa, ele traz as informações do abdômen para o cérebro. Então ele acende. E os outros nervos, eles descem a informação do cérebro, coluna, para os membros. Entendi. Tá? Então, o nervo vago é quem vai trazer essas informações para o cérebro. Agora, quem vai processar as substâncias são essas bactérias. Então, vou dar um exemplo. Nós temos, além do Alzheimer e do Parkinson, que são doenças neurodegenerativas, que têm a ver com o processo de inflamação crônica, excesso de toxinas. Nós temos uma outra doença, uma outra patologia, que é muito mais frequente, que seria a ansiedade e a depressão, que são distúrbios comportamentais. A depressão também pode ser inerente a esse tipo de controvérsia na alimentação? Então, pode resultar? É resultado direto disso. Por quê? Porque essas bactérias boas, elas processam os aminoácidos que vêm da alimentação. Vamos pensar que o aminoácido, que é a digestão das proteínas, é como se fossem tijolinhos que nós podemos usar para fazer uma parede, para fazer uma mesa, para fazer um banco. O nosso corpo pega esse aminoácido que foi quebrado pela mastigação, pelas enzimas digestivas, pancreáticas, pelos sais biliares, tudo isso compõe a digestão. Para fracionar esse alimento em substâncias pequenas, que são os macronutrientes ou os micronutrientes. Então, esta célula
do intestino, ela vai receber este aminoácido processado por essa bactéria boa. Então, a bactéria boa pega um aminoácido que se chama triptofano, olha o nome dele. A banana é um alimento rico em triptofano. Então tem que comer bastante banana. A maçã, banana, estou anotando, E né, aí, gente? essa bactéria pega esse triptofano e transforma, é como se ela comesse o triptofano e entregasse para este sistema nervoso entérico uma substância que se chama serotonina. E a serotonina é levada para a terminação nervosa para promover a alegria. Tanto que os tratamentos antidepressivos, a grande maioria dos medicamentos, são inibidores da recaptação da serotonina. Quer dizer, fazem com que a serotonina demore mais tempo em ação, para promover a alegria. Então, vejam bem, a bactéria boa, nossa parceira, nós temos que ter uma íntima relação com elas, come a comida que nós ingerimos e devolve para nós, gentilmente, uma substância que vai nos trazer alegria durante o dia. E durante a noite, Beth, a mesma serotonina muda um pouquinho na sua composição e é transformada em melatonina. Que é o que traz o sono, né? Melatonina é uma substância considerada um hormônio que vai fazer a indução e a manutenção do sono. Além disso, a melatonina é a substância mais poderosa como antioxidante, com ação antioxidante. Então, oxidação é uma reação química que acontece na célula pelo próprio funcionamento de respiração celular e produção de energia. Então, nós funcionando já estamos oxidando. É inerente, né? Como é involuntário, não tem volta. Faz parte. O bebê nasce, começa a respirar, começa a oxidação. Da hora que nasce. O grande segredo nosso é controlar as reações de oxidação. Daí a importância e o grande valor que tem a alimentação rica em comida de verdade, que nós falamos, que são as frutas, que são as verduras, que são antioxidantes. Então, olha que interessante. Só de viver, nós já estamos estressando o corpo. Só de respirar e fazer energia, a nossa mitocôndria está produzindo radicais livres de oxigênio, que são agentes oxidativos. Para vocês entenderem essa oxidação, quando nós temos um objeto de prata, de metal em casa, né? Aqueles castiçais bonitos, as taças, elas vão ficando com manchas escuras. Só com o ar, né? Com o ar, exatamente. O ar oxida, enferruja. Imagina, né? O nosso interior, né? Exatamente. Então, nós precisamos fazer a antioxidação. Daí a importância de usar temperos. Então, nós temos a canela, nós temos o cravo, nós temos a cúrcuma. Cúrcuma, é. Você comentou, me perguntou do Alzheimer. A Índia é um país que tem uma incidência muito baixa de Alzheimer e doenças degenerativas, neurodegenerativas. E é um país que tem um alto consumo de cúrcuma, de açafrão, né? O curry indiano. Então, e isso é bom pôr na comida. Tempera alguma carne, pode pôr, né? Deve ser usado. E esses de saquinho, eles servem ou tem que ser o natural que se rala? Todos os dois. Tem o shot, que nós podemos ingerir de manhã, um pouco de limão, um pouco de cúrcuma, um pouco de própolis. Então, tem a forma de shot para você tomar de manhã. Tem cápsulas que nós podemos manipular e tem todos uns segredos. Eu preciso fazer um parênteses aqui. Eu recentemente estive numa consulta que ela pega desde o fio do cabelo até o dedão do pé, a unha, e ela já me receitou aminoácidos, né? E me receitou antioxidantes. Então, quando alguém me perguntar por que eu não estou parecendo que eu vou fazer 72 anos, é porque ela me dá tudo isso. Não é?
E ela faz uso direitinho, ela é muito disciplinada. A Beth é muito disciplinada, né? Mas continue, era só para quebrar um pouco o estado. Então, eu estava explicando a relação direta e bidirecional entre o intestino e o cérebro. Como essa bactéria, que é a moradora do nosso intestino, do condomínio chamado intestino, processa partes do nosso alimento e nos entregam gentilmente substâncias químicas maravilhosas que vão fazer parte das reações neurológicas dos neurotransmissores, prazer, alegria, disposição, ânimo, sonhos, dopamina, serotonina, oxitocina, adrenalina, ocitocina para dormir, melatonina, ocitocina é o hormônio do amor, da paz, né? Relaxa, e a melatonina, que é o hormônio do sono, e que é um grande antioxidante. Daí a gente já pode puxar para falar sobre o sono, porque uma das grandes atitudes que trazem melhor qualidade desse intestino é o sono. No mínimo, temos que dormir quanto? É muito variável. Nesse processo de evolução, nós já temos pessoas que já nascem com mecanismo regulatório de dormir um pouco menos, mas ter qualidade no sono. Então, a gente não pode ser taxativo de falar que precisa dormir 8 horas. Exatamente 8 horas, como eu aprendi quando eu fiz faculdade. Sim. Nós devemos dormir num ambiente escuro, num ambiente calmo, tranquilo, limpo, principalmente com a cabeça limpa. Sem luzinhas de televisão, né? Aquele azulzinho de celular, né? Exatamente. Isso também faz mal, né? E com a cabeça cheia de boas ideias, né? Seja qual for o rendimento que você teve no seu dia, a cobrança que você teve, faça uma contabilidade, reserve 15 minutos para você fazer uma introspecção, para fazer uma oração, para agradecer o seu dia, para planejar o dia seguinte, se comprometendo a fazer diferente aquilo que não teve um bom resultado. Sem culpa. A gente tem que rir quando a gente faz algo que deu ruim, que não foi bom. E até olhar para isso, para que bactéria que é responsável por essa decisão. Nossa, agora vai ser um diálogo eterno comigo, meu cérebro daqui, o cérebro daqui, diário com as bactérias, né? Exatamente. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Bactéria, como é que tá aí, né? Falar bom dia para as bactérias, né? Agora, essa questão de bactérias é tão importante que essa flora bacteriana, por exemplo, nós temos a flora bucal. É uma bactéria do dente que é responsável pela disbiose bucal, que está sendo responsabilizada pelos quadros de infarto do miocárdio. Por exemplo. Então, muitas pessoas que estão hospitalizadas em UTI com quadros de septicemia, elas têm uma alteração que veio da boca, de bactérias da boca. Meu Deus! Sabe o que nós vamos precisar? Marcar mais uma entrevista, porque eu estou olhando ali, já estourou o tempo, ótimo. Porque tem tanta coisa que você tem para me contar, porque daquele dia que nós conversamos, que foi o que gerou essa entrevista, que eu quero fazer a parte 2 do segundo cérebro, porque realmente é muito interessante isso, né, Marlene? Tem um monte de coisa que eu quero te perguntar. Por exemplo, tem conserto, quem comeu por anos e anos errado, que fez uma proliferação, tá certo falar isso? Das bactérias não tão boas, eu prefiro do que ruins, tem conserto? Claro que ele tem. consegue, daqui para frente eu vou consertar, eu vou melhorar. Claro. Há esperança. Lógico, nós conseguimos mudar tudo, né? Desde que nós tenhamos consciência disso e muita determinação para promover essa mudança. Aliás, é uma dádiva, porque as nossas células têm um prazo de validade e elas se renovam, em média, a cada 7, 8 anos. Então, é nesse processo de renovação celular que nós temos oportunidade de manter uma célula boa e o corpo já naturalmente eliminar a célula que não está boa. Então, uma pessoa que não tinha essa informação, que passou por um processo de
falta de tempo, de alimentação comprada fora, seja qual for a causa, ela vai observar que ela tem sintomas digestivos, aquele estômago pesado, aquela dor de estômago, às vezes à noite, com o estômago vazio dói, com o estômago cheio dói, o refluxo, né? Às vezes até uma tosse sem explicação. Ela vai ter a distensão abdominal, o abdômen de manhã é retinho, de tarde ele incha, né? Ela pode ter dores abdominais, alterações de funcionamento do ritmo intestinal são muito comuns. Uhum. O intestino preso, o intestino solto. Aí você entrou numa coisa que você me fez uma pergunta que é meio escatológica, mas eu vou falar aqui para vocês. O quanto é importante na hora que a gente se limpa ao fazer o número 2, né? Como tem que ser o estado do papel que você usou. Eu fiquei chocada. Conta para eles como é que tem que ser. Exatamente, porque todo mundo quer saber como avaliar se a alimentação está boa ou se ela está inadequada. Então, nós temos uma maneira muito fácil e barata, que é você observar como o seu corpo elimina os alimentos que ele está processando. Primeiro é através do funcionamento diário do intestino. Fundamental. De uma a, no máximo, 2 vezes o funcionamento. Segundo, a característica física do cocô. Então, existe uma escala que é chamada escala de Bristol, que é o pesquisador que fez essa avaliação. Então, ele classificou em 6 tipos de fezes, né? E são consideradas fezes adequadas as fezes que têm um formato como se fosse uma banana. Ela precisa ter umidade para sair, para ser eliminada, porque se ficar aquelas fezes de bolinha, a gente fala igual cabritinho, não é adequado, né? Mas às vezes acontece. Sim, pode acontecer por uma falta de ingestão de água, né? É importante, além do sono que eu já citei, das escolhas alimentares, a hidratação. Então, ingerir de 2 a 2,5 litros de água. Nós temos um outro pesquisador que só estuda intestino, que é um grande amigo, que é o professor Murilo Pereira, e ele também fala o seguinte: se nós não tomarmos água limpa, o nosso intestino vai tomar água do cocô. Então, é forte isso, né? Mas ele tem razão, o Murilo tem razão. Porque a fase final do nosso intestino, que chama intestino grosso, ela tem como função principal, Beth, a absorção de água. Então, se a pessoa não ingeriu a quantidade adequada de água, vai acontecer uma absorção maior da água das fezes e as fezes ficam ressecadas. Então, a maioria das pessoas que tem constipação intestinal tem má hidratação ou maus hábitos no sentido de ter tanta pressa, tanta correria, que não consegue permitir que o intestino funcione no momento que ele pede para funcionar. Falar, daqui a pouco eu vou, né? Isso, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou, e vai criando um novo hábito. E a baixa ingestão de fibras, da alimentação processada, né? Mas, finalizando o que eu estava explicando, né, do cocô. Também, além de ver esse formato, observar que quando você elimina as fezes, não deixa resíduo no ânus. Então, quando você passa ou o lencinho umedecido ou o papel higiênico, se tiver excesso de fezes, que eu chamo de meleca, você passa mais de uma vez o papel, é porque aquela célula que eu expliquei, que é uma membrana muito delicada, que tem o papel de identificar qual é a vitamina que nós precisamos, para convidar essa vitamina para adentrar para o sangue, esta célula, essa membrana, quando existe esse processo de bactérias ruins, que é a disbiose, que é uma inflamação, uma confusão, coisa com cheiro forte, gases tóxicos sendo produzidos, essa membrana ela vai sofrer e vai ficar danificada. Então, ela vai tentar se proteger produzindo um catarro, muco. Lembra que eu expliquei que existe um muco
que tem a função de atrair as vitaminas na quantidade certa, que é lindo isso, é por potencial iônico, por diferença de cargas iônicas positivas, negativas, atrai, por exemplo, preciso de 10 moléculas de cálcio, ela atrai as 10, a molécula entra, 9, a 10ª. A 11ª chega, o muco fala, está fechado, volta outro dia, e vai embora para o vaso sanitário. Olha, então, quando existe esse processo disbiótico, essa camada de muco começa a ser eliminada pela inflamação. E é ela que faz o papel higiênico fica sujo, deslizar ali, lambuzando. Tá aí um teste de bom funcionamento. Olha o que eu estou falando, lambuzando, né? Tem que falar assim, vocês me perdoem, lambuzando o ânus com as fezes, né? Então eu chamo de cocô melequento, né? Quem tem pets, e hoje é muito comum, sabe que o pet ele faz um cocô bonitinho. E ele não fica com o ânus sujo. A gente não precisa ficar limpando muito, exageradamente, o cachorrinho. Para ver que eles têm contato com o chão, né? Eles estão se lambendo, eles pegam bactérias do ambiente onde eles estão. E o intestino deles é colonizado melhor. Melhor do que do ser humano, melhor, né? Do que nós, né? Então, existe essa maneira de identificar como está esse processo de digestão. Agora, como nós vamos corrigir, aí pode ser uma longa história, dependendo de há quanto tempo essa pessoa tem esse tipo de alteração. Se é uma pessoa que já desenvolveu um intestino irritável, por exemplo, que é aquela pessoa que o intestino funciona inadvertidamente, funciona muitas vezes. E às vezes dá até mau humor, não dá na pessoa se o intestino não funciona Lembra bem? Que eu expliquei que a bactéria boa fabrica a nossa serotonina e que a serotonina é responsável pela nossa alegria. Se não fabricar, você vai ficar mal-humorado. E além disso, essa proliferação de patógenos, que são as bactérias disbióticas, elas também, esse ambiente vai proporcionar o crescimento de parasitas, que são os vermes, que hoje em dia também não se fala mais nisso. Parece que nós não temos mais lombriga, não temos vermes. Não se toma mais aquele remedinho de vez em quando, não precisa mesmo? Antigamente, as nossas avós, né, 2 vezes por ano, ofereciam os vermífugos, né? Às vezes naturais ou medicamentosos. E hoje em dia nós perdemos esse hábito. Mas precisa? Não assim de forma discriminada, mas é necessário pensar que ainda existem esses parasitas e eles estão cada dia mais fortes. Por quê? Esse processo de industrialização dos alimentos, onde muitas substâncias químicas vêm para dentro do nosso trato gastrointestinal, sejam elas os corantes, os agrotóxicos, os conservantes, também provocam esses parasitas. E eles também querem sobreviver. Então, eles estão desenvolvendo-se para ficar mais resistentes, mais fortes. A briga é boa, né, Marlene? Então, tudo é uma questão de equilíbrio. E eu diria assim, como aquele meu livro, aliás, deixa eu te dar o livro aqui, atitude é tudo, né? Se a gente quer ser saudável, ter uma qualidade de vida, chegar na longevidade, hoje a gente fala de sexalescência, né? Com ânimo, menos cansaço, dormindo bem, sentindo aquele flow que eu comentei no início do programa, assistam várias vezes a essa mensagem que a doutora Marlene está nos deixando, porque você pode mudar a sua vida. Pode ou não? Eu vou te dar um livro aqui, pode? E é tudo uma posso te dar um livro? É um prazer. Eu sempre venho aqui, tem que ganhar o livro. Eu não sei se foi lá no lançamento desse, mas eu vou te dar o 7.0 e um CD, são canções que eu fiz para a mulher que é você, que luta, que ousa, vence, para a mulher calada, contida, danada da vida e safada. Certo? Gente, é o melhor que eu posso dar. Eu tenho que interromper realmente, desculpa, nós passamos um pouquinho, mas ainda teria muita coisa. A gente faz a parte 2 do intestino segundo cérebro. Queria te agradecer porque você deu uma aula, Marlene, doutora Marlene. Você deu uma aula. À medida que você foi falando, eu me senti assim tão acolhida de saber que alguém com tanto conhecimento, eu estou trazendo um programa que vai assim poder impactar uma série de outras pessoas.
Então, muito, muito obrigada por tanta informação, tanto conhecimento, né? Aliás, eu posso dizer que essa minha amiga aqui, ela não cabe dentro dela tudo que ela já sabe, não é mesmo? Olha, Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer os presentes maravilhosos, agradecer a Beth pelo convite, agradecer a todos vocês. E eu quero deixar como uma mensagem final Por favor. uma grande esperança, né? Que todo mundo possa, a partir dessa novidade ou dessa informação, né? Saber que se existe uma questão difícil, um desafio para nós, a solução ela está logo aqui, na mesma proporção. Então, o que nós precisamos é nos abrir para o novo, aproveitar o que nós trazemos de conhecimento do dia de ontem e do dia de hoje para construir uma amanhã, sem medo, sem preconceito e com muita curiosidade. A criança é curiosa, ela aprende muito fácil, né? E ela não tem medo, ela experimenta. Verdade. E nem tudo que ela experimenta é bom, e nem tudo que ela faz é correto, mas ela faz, né? Ela tenta. Ela faz de forma arteira, ela faz. Então a gente precisa resgatar essa criança e deixar que ela nos conduza de forma leve, divertida, para uma fase nova da vida. Né? E sempre é tempo de começar, né, gente? Sempre. E todo mundo pode se reinventar. Passar no mercadinho, comprar uma verdura, ligar o fogão, fazer uma coisa no vapor, coloca um azeite, um sal, um tempero assim, natural. Não precisa querer coisa muito sofisticada. O simples resolve. Verdade. Eu nem preciso perguntar, que eu sempre chego no final do programa e faço essa pergunta sobre missão. Eu conheço a missão dessa doutora. Você está bem no seu caminho, viu? Super obrigado. Gente, obrigado por vocês estarem aqui comigo de novo. Sabia que a gente está chegando a 250 mil visualizações? Uau. Não está bom? Sucesso. Significa que mais e mais gente está assistindo aqui no meu canal, aparece aí embaixo, né? Programa Sintonia, desculpe, youtube.com/BethRipoli. E quanto mais vocês nos ajudarem a compartilhar uma entrevista como essa, nós estamos ajudando a melhorar o mundo. Com certeza. Não. Conto com vocês e vai ter parte 2, segundo o cérebro, no nosso intestino. Beijo pra vocês, gente.